vou para a igreja, eu faço tudo direitinho, mas nesse assunto aqui, olha, nas finanças, nesse imposto aqui que eu tenho que pagar, não, só nesse aqui eu não vou obedecer. Mas olha, eu já obedeci 90%, só falta 10%. Trabalhando no sistema de compensação, trabalhando com quem engana a Deus, e isso está embutido na nossa natureza humana, caída, pecadora. Nós precisamos lutar contra isso. Não existe compensação na obediência. Deus chama a gente para obedecer 100%. Deus chama a gente para obedecer em todas as áreas da nossa vida. É no nosso trabalho, nas nossas finanças, no nosso casamento, na educação dos nossos filhos, no nosso relacionamento com a igreja. É no sinal de trânsito que a gente pega, onde quer que a gente esteja, o Senhor tem nos chamado para ser obedientes em todas as coisas. Não existe um centímetro sequer da minha e da sua vida que o Senhor não esteja interessado em transformar e dizer, é meu. E é por isso que a igreja do Senhor espalhada no mundo, talvez não esteja alcançando o mundo da maneira que poderia alcançar, porque negocia, flexibiliza, barganha, troca, negocia esses valores de obediência e acha que assim o Senhor ele se agrada, porque a gente já alcançou o mérito de obedecer 90%, 80%, falta só um pouquinho. O Senhor deseja, meus irmãos, nos transformar por inteiros. Se existe uma área da sua vida que você ainda não obedece ao Senhor, que você possa abrir o seu coração e deixar Ele tratar, que você possa permitir que o Senhor governe sobre a sua vida inteiramente, que você possa permitir que o Senhor lidere você inteiramente. Já pensou um casamento onde os noivos se apresentam diante do pastor, o pastor está lá celebrando, e quando eles vão fazer o juramento, as promessas ali do matrimônio, o noivo diz, olha, eu vou ser fiel a você só de segunda a sábado, no domingo eu não vou não, no domingo eu vou trair você, mas olha, de segunda a sábado pode contar comigo que eu vou ser fiel a você. Acha que essa noiva vai ficar feliz? Ou se fosse o contrário? Acha que a promessa de fidelidade parcial no nosso casamento vai fazer com que o outro seja completo nesse relacionamento? Não vai. E por que com Deus a gente tem tentado fazer mais ou menos dessa forma? E a gente acha que Ele precisa se contentar e é como se Deus estivesse no lucro. A gente olha e diz assim, Ele já está no lucro, eu já estou fazendo demais, como se a gente estivesse fazendo favor para o Senhor de obedecer. Mas na verdade, obedecer é uma bênção para quem obedece. Quem se beneficia da obediência é o obediente. E o Senhor deseja que essa obediência ela possa ser inteira. Nós vemos na ocasião das Escrituras a história de Saul. E Deus ele designa Saul, unge rei sobre Israel e direciona Saul para que ele possa, com os seus exércitos, castigar Amaleque pelo que fez a Israel. E aí ele direciona Amaleque a destruir, ele direciona Saul a ferir Amaleque, destruir totalmente tudo que tiver naquele povo, matar todo mundo, dizimar aquela terra. E foi essa a orientação do Senhor a Saul. E aí Saul vai para lá, ele faz 99% do que o Senhor tinha mandado ele fazer, porque no coração dele ele disse, olha, eu posso ser obediente para além do que o Senhor me mandou. Ele mandou matar tudo, dizimar tudo, acabar com tudo, não deixar a raiz desse povo, que era um povo que lá na frente ia perseguir, ia trazer problemas para Israel. Mas aí ele toma a decisão de preservar a vida de Agag, que era rei dos Amalequitas, e ele separa os melhores dos animais, das ovelhas, dos bois, e ele diz, eu vou sacrificar ao Senhor esses animais. O melhor desses animais eu não vou matar não, eu vou oferecer um sacrifício ao Senhor. Eu vou fazer melhor do que o Senhor estava mandando eu fazer. Como se a gente soubesse mais do que tem que fazer do que o próprio Deus. Como se a gente, e compara o Saul a gente muitas vezes, Deus manda a gente fazer uma coisa, eu vou fazer melhor do que ele me mandou fazer. Como se a gente tivesse uma ideia melhor do que a de Deus. Olha a ousadia nossa. Como se a gente tivesse mais experiência, ou como a gente tivesse um plano sempre melhor e mais bem desenhado do que o Senhor.
e ele diz: pronto, matei todo mundo, só preservei a vida do rei. E matei os animais todinhos, os melhores eu separei, e eu vou oferecer um sacrifício ao Senhor. E ele foi desobediente. Mas pastor, Deus não poderia levar em consideração o tanto de coisa que ele fez e que ele obedeceu, mas Deus já conhecia o fim da história. Deus sabia que para que Israel fosse preservado, para que aquele povo não perseguisse mais Israel, toda aquela nação, os amalequitas, precisavam ali morrer, encerrar aquela história. É a descendência desse rei que é preservado, que lá na frente cria problemas ao povo de Deus. Por quê? Porque houve uma desobediência parcial, uma obediência parcial que é uma desobediência total. Ele não obedeceu a ordem do Senhor. E a instrução, a exortação do Senhor para Saul foi: Saul, obedecer é melhor do que sacrificar. Eu não pedi para você fazer sacrifícios com aqueles animais. Não foi isso que eu pedi para você fazer. Não se preocupe em me oferecer o seu sacrifício quando eu não lhe mandei fazer isso. Se preocupe em ouvir a minha voz e fazer exatamente o que eu lhe mando, porque eu já conheço o fim da história e sei que é melhor para você. E é essa obediência que Deus nos chama a ter no nosso coração. Uma obediência inteira, uma obediência que não segue, que não compensa, porque só assim a gente agrada o coração do Senhor. Às vezes a gente acredita que a obediência em alguma área anula o ônus da desobediência em outra. Mas na verdade o Senhor, ele diz para a gente lá em Tiago também: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse: não adulterarás, também ordenou: não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, venha a ser transgressor da lei do mesmo jeito. Ele tem chamado a gente para obedecer a sua lei, os seus estatutos em todos os aspectos, que a gente possa guardar no nosso coração essa lei do Senhor, que a gente possa considerar a importância de não negociar com Deus, de não barganhar na nossa obediência, de achar que Deus não está interessado em todas as áreas da nossa vida, mas apenas em algumas, porque Ele nos quer por inteiro. Ele quer que a nossa vida sirva para a glória do nome dEle em todas as áreas. Afinal de contas, esse é o propósito para o qual eu e você existimos. O Senhor nos chama a glorificar o nome dEle com a nossa vida. E a gente só glorifica a Deus quando a gente obedece internamente, inteiramente e imediatamente. A obediência, meus irmãos, em primeiro lugar, ela traz como benefício o teste do nosso amor por Jesus. O texto que nós lemos do Evangelho de São João, ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Às vezes a gente canta que ama Jesus, às vezes a gente declara que ama Jesus, mas o nosso comportamento diz de maneira diferente. Quem aqui é pai sabe que não adianta, sobretudo na adolescência, que é uma fase mais complicada para os meninos. Você tem uma adolescente em casa que diz todo dia para você que lhe ama, mas faz tudo o contrário que você manda. Que amor é esse? Não, pai, mas eu lhe amo, mas não lhe obedeço em nada, faço tudo diferente, faço tudo o contrário. O pai vai se sentir amado desse jeito? Não. A nossa obediência prova o nosso amor para com Deus, e é a palavra dele que nos diz isso. Aquele que tem o mandamento e guarda, aquele que é obediente, esse é o que me ama. Nós precisamos provar o nosso amor com o Senhor, não somente com as nossas palavras, com as nossas canções que são lindas, mas com a nossa vida, com o nosso coração, com as nossas atitudes. A segunda coisa, o segundo benefício dessa obediência, mas a implicação é que para obedecer a gente precisa abrir mão da nossa vontade. Mas isso é uma bênção, porque o nosso coração é enganoso. O nosso coração vai direcionar a gente muitas vezes para aquilo que vai nos destruir. Mas quando obedecemos, mesmo abrindo mão da nossa vontade humana limitada, da nossa carne, lá na frente tem bênção preparada pelo Senhor para mim e para você. Obedecer implica abrir mão da nossa própria vontade para viver a vontade do Senhor nas nossas vidas. A vontade dele é boa, perfeita e agradável, assim como aconteceu no caso de Saul, que narrei há pouco. O Senhor já conhece o final da nossa história.